Há 20 anos atrás, eu pegava a guitarra, bicho, começava a estudar guitarra com um monte de sonho na cabeça, cheio de expectativa, um turbilhão de emoções, né? Até que enfim eu tava fazendo aquilo que de uma certa forma mexeu bastante comigo, que era a música, mas a guitarra, aquele lance visceral que eu assistia com os meus Guitar Heroes, né, na MTV e tal, nas bandas de rock que eu curtia, e eu tava tendo a oportunidade de estudar guitarra. Nessa trajetória, muitas dificuldades, muitos acertos e muita coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Pode ser que você esteja passando por alguma dessas fases e a minha história pode te ajudar de alguma forma a superar, para entender, para chegar em outro ponto, né? Você não vai precisar passar pelo que eu passei, então você, pelos meus erros, pode ser que você tire coisas positivas para você já ir ajustando e não passar por isso. E o primeiro erro foi pela fase. Eu acredito que, bicho, a gente tava numa época dos guitarristas shred, tipo, tocando a maior quantidade de notas possíveis. Então, os conteúdos era basicamente sobre isso, né? Exercícios de como tocar mais rápido, como tocar mais rápido, como tocar mais rápido, como tocar mais rápido. Então, o foco era em tocar mais rápido. Tipo, não era em você dar vida às escalas. Então, eu passava muito tempo estudando exercícios para técnica, né? E pouco tempo dando vida às notas, né? Então, eu era muito rápido, muito mais rápido do que eu sou hoje. Assim, o metrônomo faltava ponto para subir, mas eu não era um cara musical, né? Então, nesse processo, eu já estava tocando numa banda e eu tinha facilidades nas partes técnicas, mas eu não tinha facilidade na hora de criar as coisas, né? De criar um solo, de fazer um improviso. Eu conseguia executar as coisas, mas eu não conseguia dar vida, tocar com mais emoção. A parada era muito técnica, sabe? Tudo mudou naquele processo, meu amigo. Eu comecei a entender que não era a quantidade de horas estudando aquela escala para cima e para baixo que ia me fazer tocar bem. Porque quando eu ia assistir um show, o cara não tava tocando aquilo. Beleza, o cara pode até ter estudado aquilo para ter um mapa do braço do instrumento, mas ele tinha expressão, ele conseguia fazer a guitarra falar. Então eu comecei a focar em dominar mais o básico. Eu tive esse start e, caraca, eu preciso dominar o básico e eu preciso dar vida a tudo isso aqui que eu tô tocando, cara. Não posso só ficar repetindo exercício, porque quando eu for tocar vai sair só exercício. E quando eu escutava os guitarristas que eu gostava, eu sentia que eles colocavam alma naquilo ali. Até também o processo de aulas era diferente do que é hoje, né? As aulas eram focadas nesse cenário também. Então era um lance disso, não, tá aqui, ó, tem isso aqui, pentatônica é isso aqui. Não focava em você desenvolver a criatividade dentro da pentatônica. Era muito diferente o processo. Quer dizer, eu não sei como é que é o processo hoje, né? Mas, tipo, é muito diferente baseado do que eu entrego para os meus alunos. A ideia é a gente ter o conceito da matéria e a gente aplicar aquilo na vida real, na prática, numa música. Então, você tem que ter o assunto, mas você tem que transformar isso em música. Não que a gente não vai fazer exercícios, mas ficar só no exercício não vai rolar, entendeu? Você tem que pegar esse exercício e você tem que transformar ele em música para você dar vida. E eu falo muito sobre a técnica, né? A técnica, bicho, é o simples fato de você tocar um bem afinado. Não é só você tocar rápido, é você arrancar um som legal do seu instrumento. Então tem muitos guitarristas virtuosos que não necessariamente ele tá tocando em 500 BPM. O cara tá tocando com bem afinado, o cara tá tocando com pegada, o cara tá tocando com precisão, o cara tá conseguindo fazer uma transição coerente nos acordes, no improviso. Então tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, e não só o quão rápido
o cara toca. Beleza, eu sou um guitarrista roqueiro, amo essa guitarra shred, mas eu gosto dessa possibilidade de dar vida às notas. Então eu tento mesclar essas duas situações e tudo isso tá num range, né, de técnica. Tive bons professores, eu sempre fui uma pessoa que eu fiz aula, eu passei 6 meses com a guitarra. Quando eu peguei a guitarra, eu já estava fazendo aula. Então, com 6 meses de aula de guitarra, eu já consegui entrar numa banda e eu me mantive estudando para continuar evoluindo e conseguir até trabalhar com essa arte, né, que é a música. Se eu não estudasse, eu não tinha conseguido evoluir tão rápido. Então, uma coisa era eu tocando violão sozinho, as músicas do Legião Urbana. Mas quando eu entrei na Universidade de Guitarra, eu já entrei fazendo aula, já entrei estudando, eu já entrei entendendo o que eu precisava entender. Eu não tinha a organização que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Eu era um cara que eu tinha muito tempo, só ia pra escola e depois eu passava o dia todo tocando. Então eu estudava muita coisa. Tipo, eu não estudava escala menor melódica para mim aplicar a escala menor melódica. Então, num dia eu estudava escala maior, menor melódica, hexafônica, pentatônica, não sei o que, modos, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu estudava modos por shape, eu não estudava modos por causa da relação intervalar. Então, daí você imagina. Então, era um turbilhão de informações, tudo que eu via nas videoaulas, que eu tinha acesso a pegar as videoaulas, que eu tinha acesso a pegar nos livros, né? Mas era tudo de uma vez. O filtro estava nas aulas que eu fazia, né? Mas eu tinha muito tempo. Então, a partir do momento que eu dominava já o que eu ia fazer na aula, né? Os exercícios que eu ia ter que fazer na aula para mostrar para o meu professor, eu já ia emendando com um monte de coisa. Então, era muita coisa. E no final, eu precisava só pegar uma coisa só e ficar muito bom naquilo, né? Foi uma estratégia que a falta de maturidade me fez seguir, mas depois eu fui organizando. Então, depois de vários anos, eu já estava conseguindo organizar isso tudo. Eu já estava conseguindo fazer o que era para ser feito. Eu tinha essa parte da ansiedade e tal. Eu consegui trabalhar melhor isso. Então, eu consegui focar e evoluir absurdamente nesse espaço, né? Logicamente, você vai evoluindo, você vai conseguindo entendendo melhor os assuntos, você vai conseguindo ter mais bagagem, né? Aí foi mais ou menos a época que eu entrei no curso técnico de guitarra, comecei a estudar com o Manoca Barreto, que é um cara com a didática espetacular, assim, tipo, é um professor excepcional. Tipo, eu agradeço demais todos os meus professores, mas eu acho que naquela fase ali que Manoca entrou na minha vida foi um negócio absurdo, porque eu cheguei roqueiro querendo tocar música brasileira, né? Querendo entender mais sobre música brasileira. E ele conseguiu me levar por esse caminho de uma forma que eu não perdesse a minha essência rock and roll. Ele não focou em me transformar num guitarrista de jazz e música brasileira. Eles estavam ali, pô, vamos aproveitar esses teus pontos aí, bicho. Tu é um cara que tem uma pegada, tu tem uma técnica, vamos trabalhar esses elementos aqui, essas escalas, sonoridades, esses acordes, de uma forma que você desenvolva junto com o seu estilo. E nesse processo aí eu já estava tocando com centenas de bandas, bicho, era muita banda, de estilos completamente diferentes. Então, eu tô no Nordeste. Então a gente toca axé, sertanejo, forró, rock and roll, é tudo misturado, tudo ao mesmo tempo, mano. Ontem eu toquei um show de rock and roll, amanhã eu vou tocar um show de forró. Então você acaba tendo que desenvolver uma versatilidade absurda, mas nesse processo eu estava estudando. Então, o meu foco foi estudar. Até nessa época, eu tive uma proposta de ir para uma banda muito grande de forró. E eu disse não para focar no estudo. Então, foi uma das coisas assim
um dos marcos assim da minha vida, porque eu fico olhando pra hoje e fico, caraca, ainda bem que eu fiz essa escolha. Na época, pô, eu tava fudido de grana. A banda iria me ajudar muito, porque eu ia ganhar muito bem na época. Era uma banda grande, assim, tipo, acho que muitas pessoas daquela época queriam tocar nessa banda. Mas eu foquei em estudar. E não me arrependi de nada, porque mudou completamente a minha vida. Focar nos estudos mudou completamente a minha vida. Tipo, hoje eu consigo dar aula com organização. Hoje eu tenho a minha metodologia. Hoje eu desenvolvi os pilares necessários para não só me ajudar, mas para conseguir ajudar qualquer pessoa que queira sair do ponto A pro ponto B. A única coisa que eu faria diferente, bicho, era a seguinte: se liga nisso. Eu teria focado no básico, numa coisa só, desde o início. Para ficar bom naquilo e estudar a técnica mais focado na prática, na improvisação, técnicas de expressão, em criar ideias, em desenvolver ideias. E não só a técnica pela técnica. Eu passava o dia todo estudando com metrônomo e eu não improvisava. Escala, se você colocasse o metrônomo, eu ia tocar em 200 km por hora. Mas se fosse para criar um solo, eu já não teria essa expertise. E eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Acho que esse aí foi o maior erro. Depois desse tempo todo, eu continuo estudando, eu continuo completamente apaixonado pela música. A música é meu respirar e, bicho, meu irmão, música não é sobre você nunca errar. Você vai errar, bicho. Mas você não pode desistir, meu irmão. É sobre você aí, ó. Nunca desistir. Então, você pode, na sua vida, simplesmente envelhecer, né? Mas maturidade não tem muito a ver com esse tempo de idade. Maturidade está nessa busca de você ir se organizando, de você perceber esses detalhes ao longo do tempo, né? Você errar e você perceber o que está fazendo de errado e tentar melhorar, nesse tentar melhorar, tentar melhorar. Bicho, você vai desenvolver uma maturidade absurda em um nível de consciência que vai te fazer chegar aonde você quer chegar, aonde você deseja chegar, aonde você sonha chegar. Então, continuo estudando, continuo na estiga. Eu acredito que eu cheguei muito além do que eu nem imaginava, assim, tocando no meu play. Tipo, pô, já tenho meu disco, já toquei com tanta gente, eu já gravei tanta coisa. E hoje eu consegui perceber que eu consigo fazer música com alma, né? Eu consigo sentir e consigo tocar. É muito mais do que exercícios, né? Tipo, então é isso que eu posso falar para vocês, né? Toquem o que vocês sentem, né? O que bate no peito. Sem aquele lance de tentar impressionar, né? Focar em emocional, acho que esse é a chave, né? Na realidade, quando você foca em tocar o que está dentro de você, com certeza você vai conseguir impactar as pessoas. Seja qualquer estilo, seja metal, seja forró, seja axé, seja new soul, seja o chip, seja o que for, você vai conseguir tirar o que está aqui de dentro e vai conseguir compartilhar isso com as pessoas. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Tamo junto, lembrando que sempre tem vídeo novo aqui no canal. E se você chegou aqui e tá afim de estudar guitarra, tamo junto, meu irmão, no Stallone Tech Team, a galera mais insana da guitarra, mais tiga do planeta, meu irmão. Beleza? Então, aulas particulares, individuais, tanto presencial quanto online, e meu curso Guitarra Essencial. Beleza? Tamo junto. Música é vida. É nóis.